Newton Prado nasceu em Leme, em 16 de setembro de 1897, às 4 horas, na fazenda Criciúmal, da qual seu pai era administrador. Seu nome completo é Newton Cizenando Prado, sendo o nome em homenagem ao avô materno, Newton Benetton, engenheiro inglês que chefiou a construção das principais estradas de ferro do Brasil. Seus pais se chamavam Pedro da Silveira Prado, nascido em Silveira, São Paulo, e Fileta Benetton Prado, nascida no bairro do Realengo, no Rio de Janeiro. Aos 4 anos, Newton Prado se mudou com a família para a área urbana de Leme, morando na esquina da rua 30 de Novembro, atual Rua João Pessoa, com a rua 29 de Agosto, hoje Avenida 29 de Agosto. Newton Prado teve 8 irmãos: João Batista Prado, José Benetton Prado, Rui Prado, Manuel Martiniano Prado, Pedro Prado Júnior, Antônio Pirajara Prado, Ana Prado e Aurélia de Lourdes Prado. Entre 1905 e 1908, Newton Prado iniciou seus estudos na Escola Mista de Leme, hoje Escola Municipal Coronel Augusto César. Ainda na infância, Newton Prado foi coroinha na Igreja São Manuel, atual Santuário São Manuel, auxiliando o padre Ângelo da Assunção, que veio a falecer em janeiro de 1908. Na primeira década de 1900, Newton Prado integrou uma banda infantil em Leme. Pedro da Silveira Prado, pai de Newton Prado, foi o vereador em Leme nos anos de 1905 e 1906, sendo inclusive presidente da Câmara Municipal de Leme de 15 de 1 a 15 de 9 de 1906. A família Prado foi proprietária de um terreno em Leme, na esquina da rua Luiz Piva, atual rua Padre Julião, e a rua Mário Tavares, atual rua Newton Prado, o qual foi negociado em troca de uma dívida com a Prefeitura de Leme, sendo o terreno depois repassado à Companhia Paulista. Após Newton Prado terminar o curso primário, sua família mudou-se para a cidade de São Paulo e ele ingressou no Seminário Menor Metropolitano, em Pirapora do Bom Jesus, para cursar o preparatório, correspondente ao ensino médio, de forma gratuita. Em 1917, Newton Prado mudou-se para o bairro carioca de Realengo, no Rio de Janeiro, onde cursou a escola militar, ingressando no Exército em 2 de setembro de 1917. Cadernetas de praça e de oficial de Newton Prado relatam que ele era muito educado e inteligente, tendo impressionado seus superiores e favorecido sua promoção no Exército. Em 30 de 6 de 1920, Newton Prado foi classificado e nomeado como segundo tenente e pertencia à 1ª Bateria de Costa, sediada no Forte de Copacabana. A política do café com leite no início do século XX, dominada por oligarquias de fazendeiros paulistas e mineiros, com suspeita de fraudes eleitorais, foram alguns dos motivos que levaram Newton Prado e demais tenentes a iniciarem o movimento tenentista. Em 1 de 3 de 1922, o oligarca Arthur Bernardes é eleito presidente, gerando rebeliões populares em vários estados e aguçou ainda mais o movimento tenentismo de Newton Prado. Em 2 de 7 de 1922, o presidente em exercício Epitácio Pessoa ordenou que o exército contivesse as rebeliões nos estados, ordem descumprida pelo comandante do exército Marechal Hermes da Fonseca, que acabou preso. Após as afrontas em 4 de 7 de 1922, os comandos da Vila Militar do Rio de Janeiro, da Escola Militar de Realengo e do Forte de Copacabana decidem que, no dia seguinte, iniciariam a revolta contra o governo. Informações sobre os planos da revolta em que Newton Prado estava envolvido foram vazadas, chegando até o gabinete da presidência, que preparou uma contraofensiva. Na manhã de 5 de 7 de 1922, Newton Prado e demais militares iniciaram a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, tendo preparado o local com trincheiras, barricadas e cercas com arame farpado.
O comandante do forte, Euclides Hermes da Fonseca, recebeu um telefonema do ministro da Guerra exigindo a rendição do grupo e 272 renderam-se, mas Newton Prado se manteve entre os que permaneceram no forte. Enquanto Newton Prado negociava a rendição do grupo com o tenente legalista Pacheco Chaves, um avião bombardeou o forte. Os dois então brigaram e Newton foi lançado no mar, sobre as pedras, se ferindo. Newton Prado e todos os demais revoltos, sentindo-se acuados, e decidiram agir. E então, o capitão Euclides Hermes saiu do forte para negociar com os agentes do governo e foi preso. Na manhã de 6/7 de 1922, os 28 militares ainda no forte, incluindo Newton Prado, decidiram resistir até a morte contra as ofensivas do governo. Arriaram a bandeira do Brasil e dividiram-na em 29 pedaços, sendo dada um a cada revoltoso, e um seria para Hermes da Fonseca, então preso. Newton Prado e os demais combatentes decidem marchar pela Avenida Atlântica rumo ao Palácio do Catete, sendo que 10 deles deixaram a marcha logo no início. Logo na saída, um civil, Otávio Correia, se juntou ao grupo, tendo perguntado antes aos revoltosos para onde estavam indo, e Newton Prado respondeu: para a morte. O civil Otávio Correia uniu-se ao grupo na marcha ao lado de Newton Prado, que lhe entregou seu fuzil, passando a empunhar apenas seu revólver durante a marcha. Na altura da Rua Barroso, atual Rua Siqueira Campos, Newton Prado e os demais 17 combatentes são atacados por 3.000 soldados do governo Epitácio Pessoa, na Avenida Atlântica. Gravemente ferido no abdômen, Newton Prado recebeu os primeiros curativos na assistência municipal e sendo transportado com demais feridos para a Policlínica Militar no Rio de Janeiro, sendo aguardados por uma multidão enternecida. Ao dar entrada na Policlínica, Newton Prado, gravemente ferido, orienta um dos comandantes para desligar a eletricidade do forte de Copacabana, que estava cercado por bombas que seriam acionadas eletricamente caso houvesse invasão. No mesmo dia do confronto, às 18 horas, o presidente Epitácio Pessoa, grande antagonista do movimento tenentismo, visita Newton Prado e os demais combatentes internados na Policlínica. Após os primeiros atendimentos, Newton Prado e Siqueira Campos foram removidos para o Hospital Central do Exército, no mesmo complexo da Policlínica, onde foi operado. Internado no Hospital Militar, Newton Prado recebia a visita quase que diária de jornalistas, que registraram seus depoimentos. O jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro publicou no dia 7/7 de 1922 notícias sobre o combate, ressaltando que Newton Prado foi um dos combatentes mais rudes e que seus ferimentos são de gravidade. Em 12/7 de 1922, uma semana após o enfrentamento na Avenida Atlântica, internado no Hospital Central do Exército, faleceu Newton Prado. Comunicado da morte do irmão João Batista Prado e José Benaton Prado, acompanhados do primo Salvador Cômodo, foram de trem da cidade de São Paulo para o Rio de Janeiro para buscar o corpo de Newton Prado, retornando no mesmo dia e chegando em São Paulo na manhã seguinte. Newton Prado foi sepultado no cemitério do Araçá, no bairro Pinheiros, na cidade de São Paulo. O tenentismo de Newton Prado revolucionou o panorama sociopolítico do Brasil, projetou importantes personagens, influenciou demais movimentos e acabou levando ao fim a velha república, mudando para sempre a história do país. Em 11/11 de 1930, o grupo do jornal O Girassol iniciou uma campanha para arrecadar fundos e criar um monumento em memória do herói Newton Prado, em Leme. Em 5/7 de 1931, às 16 horas, foi inaugurado na Praça Rui Barbosa, em Leme, o memorial com o busto de Newton Prado, esculpido por J. Batista Ferri. 5 dos irmãos de Newton Prado, José, Manuel, Pedro, João Batista e Aurélia, participaram da inauguração do memorial Newton Prado em Leme, tendo chegado na cidade no trem das 12h15.
Na inauguração do monumento de Newton Prado, a bandeira do Brasil que cobria o busto do herói foi descerrada por sua irmã Aurélia, ao som do hino nacional, executado pela banda municipal, e de vibrantes aplausos da multidão. Um agrupamento militar com o nome Esquadrão Newton Prado foi criado em Leme e esteve sediado no 2º quarteirão da Rua Rafael de Barros, formado por jovens voluntários que lutaram na Revolução Constitucionalista de 1932. Seja sempre por todos bendito. Em 1950 foi criado o Ginásio Estadual de Leme, que no mesmo ano recebeu o nome de Ginásio Estadual Newton Prado, hoje Escola Estadual Newton Prado. Teve seu prédio parcialmente concluído e inaugurado em 1957. Na década de 1960, um grupo de lemenses, liderado por Jacir Lombardi e João Luiz Mancini, iniciou articulações para trazer os restos mortais de Newton Prado para Leme. Em 25 de 8 de 1968, no Dia do Soldado e na semana do 73º aniversário de Leme, os restos mortais de Newton Prado, transferidos de São Paulo para a terra natal do herói, sendo simbolicamente velados por alguns dias e sepultados em seu monumento na Praça Rui Barbosa. Em 1995, a Câmara Municipal de Leme institui a Medalha Newton Prado, uma honraria aos cidadãos que prestam inestimáveis serviços ao município e à sociedade lemense. A Lei Orgânica do município de Leme, editada originalmente em 2001, institui que será comemorada pelo município anualmente no período de 1º a 7 de julho, a Semana de Newton Prado. Newton Prado se tornou o nome de rua de dezenas de cidades brasileiras e foi inaugurado em 2001 um imenso monumento em homenagem ao episódio Os 18 do Forte de Copacabana, em Palmas, Tocantins, com estátuas em tamanho real de seus heróis. Em 2022, instituições públicas e privadas, a população lemense se uniram para celebrar o centenário de heroísmo e glória do mártir Newton Prado, com uma série de inesquecíveis eventos. Brasil sulla norte si ufana dessi sangue che han feito exemplar. Os 18 de Copacabana derramaram viris a lutar. Esse lance de nobre heroísmo, de pujança eloquente e viril, vem ao texto robusto civismo desses nossos irmãos do Brasil. Epopeia cintilante, mas a dor se apodera de nós. Chora a pátria, saudade incessante desse belo